a vida ela é feita de altos e baixos, assim como é a batida do coração. Então você olha o seu coração, ele bate, né, a linha vai para cima, vai para baixo, você está monitorando. Se ficar retinho, tudo tranquilinho, foi muito bom, obrigado, né? A gente se vê na glória, porque não existe essa vida linear. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com Camila Penning. Falei certo, né, Camila? Falou certo. Penning, que é a Head de Marketing do Núcleo Agro na BP One Group. Camila é formada em Marketing pelo Centro Universitário Brás Cubas e possui pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. E eu a conheci pessoalmente, recentemente, na Expo Inter, né? E por intermédio do Marco Gubesso, que, né, a gente da PSIM, né? Camila, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigada, Paulo. Obrigada por essa oportunidade. E foi muito bom te conhecer naquela feira onde a gente pôde apreciar um delicioso churrasco. Verdade. Eu adoro a Expo Inter, viu? A Expo Inter é diferente de todas. Ali a turma faz o seu próprio churrasco, a feira cheira churrasco, né? Então é o lugar que a gente quer ficar. Você vê de tudo um pouco, né? Máquinas, animais, você já volta pra casa com um pelego, uma bolsa, uma bota, um implemento. É bem por aí mesmo. E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no Agro Resenha, Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque você já viu aqui só pelo início que o bate-papo tá imperdível. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Camila. E Camila, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Camila é filha da Ana Lúcia, do Sérgio, que hoje tá na glória, e do Carlos Henrique, irmã mais velha de 4 irmãos, tia de 2 crianças incríveis, a Manuela e o Lorenzo. Desde criança muito comunicativa, falava pelos cotovelos, né, assim os vizinhos me contam hoje em dia. Desde sempre empreendedora, eu comecei a trabalhar no comércio, e foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com a área de marketing, né. Dali do comércio eu fui ter uma experiência em uma multinacional americana, né, já ingressando aí os pezinhos no agro, que é um segmento apaixonante, posso dizer isso, que são 14 anos, né, desde então. E aí eu tive as minhas primeiras experiências, Paulo, foi incrível, assim, sabe, aquela jornada realmente de arregaçar a manga e ir pro aprendizado e pro trabalho de campo. Legal. Cara, e assim, existem muitas oportunidades no agro, né, mas, porra, conta um pouquinho, porque assim, eu gosto de explorar um pouquinho mais essa questão, sabe, porque assim, você tá no varejo ali, né, que pelo que você comentou comigo antes, você atendia o público ali no varejo, né, e quando você vai para uma empresa tradicional de agro, que vende máquina, coisa completamente diferente ou não? Tem similaridades? Nossa, totalmente. Muito legal você tocar nesse assunto, porque é aquilo, né? Quando a gente é jovem, a gente precisa definir uma profissão, você ainda tá se conhecendo, se entendendo como gente, e aí você vai buscar por profissões com coisas que você gosta
gosta, né? E aí do comércio, que era essa parte de consultora de vendas, né, vendedora que seja, para marketing, que era muito próximo, né? Que é hoje eu entendo, né, que é uma pré-venda, é você trabalhar a marca, gerar valor, né? Mas naquela época, imagina, eu precisava trabalhar para fazer minha faculdade, então eu fui trabalhar. E aí o interessante, né, sinergia entre uma coisa e outra, pessoas, né? Então quando você trabalha tanto na área de vendas quanto de marketing, você precisa entender as pessoas, entender as necessidades das pessoas. Então tinha muito contato com o público, a pessoa chegava para pedir alguma coisa, não sabia o certo que ela precisava, essa jornada de atendimento, de você saber esperar, né? Nas diferentes carreiras a gente tem um tempo de espera até que as coisas aconteçam. Então foi um período de amadurecimento muito bom, de entender como funciona esse fluxo de contato com as pessoas, entender o que elas precisam, entregar a solução que realmente ela precisa. No comércio eu aprendi muito isso. Se você vende pensando só em fazer aquela venda, aquele número para você atingir um resultado, você talvez nunca mais venda para aquela pessoa. Agora, se você muitas vezes entende que ela precisa de algo, por menor que seja, você entrega aquilo que ela realmente precisa, essa pessoa ela vai lembrar de você, ela vai voltar. E isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Então, clientes se tornaram clientes fiéis e eu tive aí a felicidade de participar de campanhas de vendas e ganhar prêmios, né, por conta disso. Então, entender o cliente foi a primeira lição, né, que eu tive trabalhando no comércio. E aí, quando eu fui pra indústria, um baita choque de realidade, né? Eu trabalhava no comércio, marcas bem estruturadas que eu trabalhava, com planos de comunicação elaborados, a gente sabia o que ia lançar, a gente tinha treinamento para aprender a vender, mas eu fui para um universo que era uma multinacional americana, mandando diretrizes de fora. Nós sabemos, né? A realidade é muito diferente de países desenvolvidos, com muitos anos já na frente, então já tinham processos estruturados, e equipes, e dólar, né? Para investir em ações e campanhas. E aqui, é engraçado que em diferentes experiências que eu tive, o marketing precisa ser muito criativo, né? Então, uma ferramenta que tem que ser valorada, essa criatividade. Eu fico brincando com isso, tem que ser valorado. E aí a gente precisou, no meu caso, né, como aconteceu comigo, e eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tive, que foi de aprender mesmo. De aprender na prática, de aprender de conversar, de estudar, de falar com quem entende, né, no caso dos produtos, mas também quem vive o campo. Então, eu tive, sem sombra de dúvidas, seguir no trecho, como os meninos dizem, foi um maior aprendizado, porque ali eu vi a vida real e a dor, né, de inúmeros produtores acontecendo, das revendas também, né, negócio B2B, B2C. Então, aonde que o calo aperta em cada nível. Foi incrível essa fase. Legal, legal. Não, e é até bacana você falar dessa questão de aprender, né? Não é comum, né, assim, profissionais de marketing em geral não têm aquela afinidade com o agro, né? E muitas vezes nem pensam no agro como um segmento a seguir, enfim, né, por vários motivos. Mas você falou ali atrás uma coisa que chama atenção, que é assim, poxa, eu tive que aprender coisa pra caramba, eu tive que ir atrás, tive que rodar e tal. Como que foi, assim, esse começo, cara, no setor? Porque, assim, eu já trouxe várias pessoas, assim, que tinha mais ou menos o seu perfil, sabe? Sim. E, cara, cada um é uma história diferente, uma história, sabe, muito legal. Eu queria entender como é que foi esse começo seu, sabe? O que você aprendeu ali que, pô, te ajudou pra caramba, assim, a se adaptar na área, assim, sabe? Essa parte foi, eu vou falar pra você, foi um baita desafio, e ali eu já entendi que, assim, o agronegócio não tem meio termo, não dá pra ficar em cima do muro, ou você ama ou você odeia, né? Embora eu ache a palavra odeia um pouco forte, a realidade é essa, demais, né? E no marketing, né, tudo é muito medido, indicadores, performance, etc e tal, mas eu não conseguia ver outra forma, senão eu mergulhar naquilo que eu estava fazendo, porque eu precisava aprender, eu precisava entender pra eu poder comunicar. Então, se eu não entendesse a dor, né, até mesmo a linguagem, né, de quem utiliza os equipamentos, dificilmente eu conseguiria me conectar com eles, né, até mesmo gerar um conteúdo que seja necessário. Não é aquele marketing pra gente só falar, né, cumprir tabela, né? Exatamente. Então, a gente fala, gente, a gente precisa se comunicar, e como que eu vou falar, né, se eu não entendo a sua realidade? Então, eu comecei a entender, e aí cruzando o meu amadurecimento como pessoa e também profissional. O primeiro ponto que veio muito forte, que eu entendi que houve uma sinergia, valores. Eu comecei a conviver com pessoas, especialmente produtores, e eles eram muito solícitos. Quando eles viam que a gente queria entender mais, eles compartilham muito a vida real, né? Então, os valores deles, essa questão de ser
de uma forma, né, vou generalizar aqui, né, não é padrão, mas assim, família, essa questão do trabalho, né, que gera prosperidade, aquele trabalho, eles falam pegado, né, um trabalho agarrado, né, que é o dia a dia, não tem sábado, domingo, feriado, porque eles trabalham com calendário agrícola, tem inúmeros fatores, né, incontroláveis. Então eu aprendi muito nessa questão, e ao mesmo tempo que eles possuíam máquinas, nós sabemos que alguns equipamentos, a própria compra de insumos, fertilizantes, etc., é caríssimo, né? Você não anda com um carro hatch comum numa propriedade, você vai precisar de uma caminhonete, né? Então você fala, tem acesso a muitas coisas boas, com alto valor agregado, mas ainda assim mantinham a humildade, né, na tratativa com as pessoas, nas propriedades e também com os parceiros, né, no meu caso. Então isso foi uma coisa que eu falei, eu gosto disso, eu me conecto com isso. E aí eu comecei a ter mais empatia pelo que eles viviam. Então, quando eu via o que eles estavam passando, a forma como eles entendiam as coisas, eu buscava transformar essa informação em algo relevante para levar para dentro, né? Tanto para quem desenvolve produto, né? Porque não é só o comunicar é só a gente anunciar que nós temos aquilo e como aquilo pode ajudar, né, o produtor, quais são os benefícios, né, que estão ali, que é o que gera valor. E então o marketing em si, ele vai muito além. A gente vai falar do produto, né, a gente vai ter que precisar pensar no custo, no preço, aonde a gente vende, pós-venda. Então é um universo, né? Então eu me vi ali né, mediante uma grande oportunidade, com certeza, e também um baita desafio. Então foi assim, sair do comércio de shopping e ir pra roça, perder sinal de GPS, entrar na estrada errada e ter que rodar até achar alguém pra ajudar a voltar, de furar pneu, ter que trocar pneu, sabe? Então assim, tem perrengue chique e muito no agronegócio, é admirável essa força, né, que eles carregam, essa determinação de gerar renda, de produzir, né, e de alimentar aí milhares de famílias. Você comentou uma coisa legal, que é a seguinte, eu comecei, a partir do momento que eu comecei a conhecer, eu comecei a me conectar, né, com essas pessoas e tal, e até quando eu criei o AgroResenha, ele tinha muito esse objetivo, sabe, de tipo assim, as pessoas se conectam com pessoas, né, elas olham e escutam uma história como a sua, ou como de todas as outras que passaram por aqui, e fala, poxa, essa pessoa fala com tanto amor por aquele negócio, não é possível que eu não consiga, né, aprender um pouco com ela. Então, o AgroResenha é muito sobre isso também, né, poder trazer as suas experiências aqui e as pessoas aprenderem. Eu acho que todo mundo tem algo a ensinar, né, cara? Sim, eu achei fantástico quando eu conheci, né, o AgroResenha e olhando ali no Spotify eu vi assim, né, um canal de educação. Falei, poxa vida, né, um canal desse com tanta informação rica, né, de pessoas que vivem aquilo na prática, disponível. Quem souber aproveitar, com certeza vai perceber o agronegócio de uma forma diferente e vai gerar insights. Já gerou. Eu tava no podcast que você gravou falando um pouco de sucessão familiar, né? Estamos vivendo a sucessão, né? Agora. E como que é essa geração que tá vindo, né? Aí começa tudo de novo. Então, os produtos, né? Eles têm acesso a muita informação, conectividade, etc. Como que vai ser daqui pra frente? Então, a gente precisa consumir esses conteúdos, né? Tô fazendo aqui uma publi. Então, consumam conteúdos da AgroResenha. Tem muito insight legal aqui pra aplicar no dia a dia. Legal. Bom, tirando o merchan, hein, que eu adorei, obrigado. Não foi combinado, hein, mas valeu. Não foi combinado. Mas, cara, teve uma coisa que você comentou comigo ali, até quando a gente tava conversando antes, que chamou bastante atenção, que é esse lance de você ter ido pra multinacional, e essa multinacional, que se não estiver enganado, é dos Estados Unidos, né? Isso mesmo. Eles tinham eles tinham uma estratégia global, né? E precisavam colocar isso no mercado brasileiro, né? Que a gente sabe, né, tem suas peculiaridades, né? Muitas. Como que foi trabalhar essas diferenças culturais para, ao mesmo tempo, você ter uma comunicação bacana com os produtores aqui no Brasil, das diferentes regiões, e mais do que isso, né? Dentro dos produtores rurais das diferentes regiões, existem personas diferentes, né? Explica um pouquinho, assim, como que foi essa jornada, cara? Porque eu imagino que não deve ser muito fácil fazer um negócio desse, né? Realmente foi, assim, eu brinco que foi um MBA na prática, né? As diretrizes, elas vêm, né, orientadas para o negócio. A gente tem
a própria cultura, né, o próprio o clima, né, os produtos, o tipo, a gente vai entrar em inúmeras variáveis, a gente vai falar de tipos de solo, nós vamos falar de culturas, né, nós vamos falar o Brasil, não consigo tirar da minha cabeça que o Brasil é uma composição de vários países, né, então, a gente tenta pegar uma questão dos Estados Unidos que, né, em sua maioria a característica é muito parecida e a gente acaba ajustando uma questão ou outra regional, o Brasil não, então, dependendo do estado é o tipo de cultura, né, que ele mais produz, aí tem o tipo de solo, então o tamanho das propriedades, né, a gente vai falar da Bahia, são áreas gigantes, depois eu vou para outro estado que são áreas pequenas, então teve toda essa análise de entender qual era o objetivo, né, da empresa aqui para o Brasil. Então, o que se espera, né, o que se esperava, no caso, de resultados, a participação deles, como que a marca pretendia agregar valor para os produtores aqui. Então, não só pegar as diretrizes do que era feito fora, era o que se espera daqui, com tudo que o país, né, pode oferecer, com as características das pessoas, como você disse. E aí, você entra no desdobramento, trabalhando isso. Então, dentro das diretrizes estratégicas da empresa, o Brasil representa isso e nós queremos contribuir, gerar valor, né? Nossa proposta de valor para o país é esse. Aí a gente entra nas personas. A gente tem o empresário, que ele tem uma visão muito de negócios, de investimento, ele quer saber de retorno sobre investimento, muitas vezes ele nem tem acesso às propriedades, ele nem está aqui no país, ou enfim, ele tem outros negócios. A gente tem um fazendeiro, né, que ele vive fazendeiro e fazendeira, né, que tem muitas mulheres aí também liderando propriedades, então ele vai querer saber sobre lucratividade, ele vai precisar de suporte, ele vai cobrar um pós-venda mais presente, ele vai precisar capacitar a equipe, vai contratar pessoas, né, especializadas para tocar, administrar a propriedade. A gente tem o técnico, que é extremamente importante também, mas ele já é mais voltado para as características, né, das soluções, sejam das máquinas ou dos produtos que são consumidos ali, performance, né, então é um olhar diferente. E tem também os estudantes, né, que são os futuros profissionais que nós estamos agora trabalhando em conjunto com eles para que eles futuramente sucedam, né, os profissionais que estão na lida hoje. Então, para cada tipo de persona, a gente precisa comunicar uma coisa diferente, alinhado com o que ele percebe de valor ou o que ele precisa ver, né. A gente tem hoje, né, inúmeras coisas estão acontecendo nesse momento, né, Paulo? Enquanto a gente faz essa resenha aqui, tem inúmeras coisas acontecendo, a gente não consegue estar atualizado sobre o todo, mas a gente precisa, nos momentos que a gente tiver contato com a persona, a gente precisa falar o que é relevante para ela. Então é uma comunicação intencional, estratégica e que realmente agregue valor. Isso é um baita desafio. É possível, mas é um baita desafio. Pois é, isso aí que eu comentar, né? Porque assim, dentro do estudo de vocês, das personas, né? Porque de repente quem tá escutando muitas vezes não tem noção dessas questões, né? Dessas nomenclaturas aí do marketing, né? Mas você explicou bem aí cada um desse tipo de persona. Quer dizer, não adianta você ter uma comunicação única que vai atingir todo mundo. Não existe isso, né, Camila? E acho que esse é o ponto, né, quando a gente tá falando de vender uma marca, ou vender um produto e tal, não tem como você fazer uma comunicação única pra todo mundo, né? Não, e sabe o que é legal? Pra você ver como a experiência que eu tive de visitas, né, nas propriedades de acampo, mesmo como elas agregaram, e depois eu fui entender isso, né, conforme eu fui vivendo, eu fui entendendo. Essa questão da simplicidade dos produtores, que eu preservei em mim, me ajudou a entender o seguinte: embora a base de informação técnica de várias áreas, né, eu vou falar da minha, porque é a minha paixão, marketing e comunicação, eu nem sei o que eu faria se eu não trabalhasse com isso, mas enfim, a base da informação vem muito do inglês, né, então o pessoal tem muito meme, inclusive, né, de marqueteiro aí, então falando branding, marketing, trade marketing, e aí, caracas, isso não funciona no campo, né, eu não preciso ficar falando terminologias em inglês para mostrar que eu domino o que eu faço, então eu tomei esse cuidado, graças a produtores que estiveram dispostos a contribuir, né, para o meu desenvolvimento profissional. E aí, Paulo, trazendo insights da multinacional, era traduzir isso e falar de uma forma simples, né, com eles, de acordo com a região, ouvir mais do que falar. E ó, que eu sou comunicativa, isso foi difícil para mim pra caramba, porque eu gosto muito de falar, mas eu entendi que eu precisava ouvir mais do que falar, porque quando você é um bom ouvinte e a pessoa percebe que você tá ali porque realmente você tem interesse, as pessoas te falam, elas te falam quais são as dores, do que elas precisam, e muitas vezes eles já até têm ali soluções, eles já perceberam
alguma coisa que pode ser feita, adaptada num produto, ou criada, enfim. Então, eu vi uma riqueza muito grande nisso, né? E usando exemplos práticos. Então se a gente fizer assim, ou se for dessa forma, desse jeito, com essa ferramenta, aí eu tive grandes aprendizados, né? E me proporcionou muitas coisas para depois acompanhar essa lida e contribuir. Esse é um negócio interessante porque é o seguinte, você falou um negócio que é foda, cara, que é simplificar, né? Eu lembro que teve um cara uma vez que falou, ele é um cara palestrante famoso, né? E ele falou assim que, vamos supor que ele cobra 15 mil uma palestra de 1h30, né? Aí o cara assim, porra, super caro essa palestra sua. Na verdade, eu queria ali algo em torno de meia hora, né? Não precisa ser tão grande. Eu falei assim, porra, então se você quer que eu cobre mais barato por fazer uma palestra menor, na verdade, eu tenho que cobrar o dobro do preço. Porque vou ter que sintetizar. Vou ter que sintetizar e simplificar. E simplificar é super difícil, né? Exatamente. E esse lance do ser simples é um negócio assim que, ao mesmo tempo, parece que é simples, mas não é, né? Exatamente. Se você não for lá, não entender o cara, é muito difícil você passar uma mensagem forte sendo simples. Né? Porque as pessoas confundem, né? Essa questão da simplicidade parece que é o básico, sabe? Que é raso, entendeu? As pessoas levam pra esse sentido e não é isso. Sim. É como a gente falou, muitos filhos hoje de produtores, né? Ou até mesmo técnicos, né? Do agro, eles vão estudar fora, eles fazem intercâmbio, eles vão viajar, eles têm acesso à comunicação e tecnologia, então tem um nível intelectual elevado, tem acesso às coisas. Então não é um simples de subestimar, né, o conhecimento. Não, é o falar simples assim, é um jeito que todo mundo que esteja ali entenda o que está sendo falado e principalmente que essa comunicação ela gere ideias, né, para que a gente possa contribuir para a evolução do que a gente está fazendo, né? Então, como que a gente consegue fazer os processos que nós fazemos hoje, né, algumas atividades mesmo da propriedade de uma forma mais otimizada, de uma forma mais eficiente, né? Como que a gente consegue reduzir custo, porque esse custo vai acabar sendo repassado para os demais elos da cadeia. Então, é simplicidade nesse sentido, né? É a gente botar ali a chinelinha da humildade e falar, olha, eu tô aqui de um lado, você tá do outro, mas a gente junto pode se ajudar e contribuir, porque todo mundo sai ganhando, né? É isso aí. E sabendo as personas, então, né, você sabe pra onde ir, né? Acho que esse é o ponto, né, da conversa. Sim, isso vale para todos os segmentos, e não só, no meu caso, né, eu tava, nessa ocasião, eu estava dentro de um CNPJ, né, eu tinha como interesse entender realmente e trazer insights para a empresa desenvolver soluções que contribuíssem para esse dia a dia e para o nosso resultado como país, né? O Brasil ele é muito forte no agronegócio, porque a grande questão é que as pessoas pensam que eu faço uma peça de comunicação, ou uma ação, ou eu participo de uma feira, ou eu vou fazer um dia de campo, levando uma solução genérica. Você vai conseguir se comunicar? Vai, só que vai ser assertivo? Você não sabe. Talvez você tenha que fazer muito mais coisas para conseguir um resultado pequeno, entra na lei do 80-20, né? Você faz um esforço de 80 para ter 20 de resultado, né? Ou você faz um esforço de 20 conhecendo as pessoas, ou seja, conhecendo, e vamos praticar o que a gente está falando, simplificar, né? Conhecendo e dando nome e características para essa persona, você vai conseguir ser mais assertivo. Então, Paulo, se eu te perguntar assim, Paulo, eu tô falando com um empresário do agronegócio, fala para mim 3 características dessa pessoa que vem na sua mente. Poxa, velho, que pegada, hein? Deixa eu ver aqui, pensar nos caras. Empresário, investidor do agronegócio. Cara inteligente, um cara que gosta de analisar DRS, né? Que busca por resultados. Vamos lá. Exatamente, ele vai estar analisando uma planilha, ele vai ter uma agenda minuciosamente ali orquestrada, possivelmente ele seja dono de outros negócios. Eu imagino ele numa sala de reunião aí num edifício corporativo, né, com uma camisa, né? Então, é um estereótipo de uma pessoa. Obviamente vai muito além disso, mas é só para as pessoas entenderem, né? E se eu falar para você, Paulo, eu tô com um técnico aqui, técnico do agro, ele recém-formado, ele tá trabalhando num projeto aqui na fazenda. Quais seriam as 3 características desse profissional? Poxa, o cara recém-formado, ele ainda não é totalmente seguro, né, pras coisas, pra tomar decisões, ele sempre vai buscar por alguém pra ajudar ele a tomar melhores decisões, inexperiente, né, é mais ou menos por
aí. É isso aí, vai ter ali na fase de, vamos falar, uns 23 anos, tá com a barba por fazer, ele gosta de se reunir com os amigos na sexta-feira, né, ouvir uma música, tomar alguma coisa, então a gente percebe que são características e comportamentos diferentes, logo isso impacta, né, os interesses, as convicções, tudo que ele vive, e ele, com certeza, ele demanda, ele vai precisar de informações diferentes, né, pra ele conseguir desempenhar um bom trabalho ali nessa responsabilidade que ele assumiu. Então, isso é uma forma bem resumida, só para as pessoas entenderem um pouco dessa questão da importância de entender o público com quem se relaciona. Legal. Muito bacana. Mas aí, né, Camila, você tava ali e tal, trabalhando em empresas grandes e tal, gerente de marketing, daqui a pouco você faz uma transição aí e vai se tornar uma parceira de negócio, head de marketing aí da empresa, né? Como que foi, cara? O que te fez aí dar essa guinada? Porque, assim, tem todo um conhecimento seu, né, de 14, 15 anos aí trabalhando nesse segmento em específico, que é um segmento, né, interessante de máquinas, implementos e tudo mais. E aí daqui a pouco você tá agora com vários parceiros. Como que te motivou nessa mudança aí, cara? Muito bom. Saindo da multinacional, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa familiar de implementos. O grande desafio era o reposicionamento dessa marca, uma empresa tradicional com, nossa, uma longa história, muitos méritos, né? E a gente fez todo um trabalho, né, de 4 anos para estruturar toda essa movimentação, esse reposicionamento. Foi super bem sucedida. Sou muito grata por essa oportunidade, né? Concluí meu ciclo lá, saindo realizada e com um desejo ardente no meu coração de fazer isso mais vezes. Então, o primeiro ponto foi entender que realmente é algo que eu amo fazer, né? Tenho as habilidades, estou me desenvolvendo também tecnicamente. Acho que estudar, né, Paula, é uma coisa que a gente vai precisar fazer enquanto a gente viver, né? E aprender sobre diferentes assuntos para nos tornarmos profissionais e pessoas melhores, né? Essa é a forma como eu vejo a vida. E aí, eu comecei a pensar, e também convivendo com outros profissionais, a gente falou, poxa vida, né? O agro, ele tem uma magnitude que as pessoas não conhecem, né? Existe um grande distanciamento de centros urbanos para o agronegócio, e eu participando de congressos, eventos, e vendo o pessoal falando, o agro foi ser valorizado na pandemia. As pessoas falaram, nossa, olha o agro, caramba, olha o quanto o agro contribui pro PIB do país, olha como nós exportamos, né? Gente, isso é muito suco de laranja aqui do nosso país, né? Vai pra fora e as pessoas, né, nem sabem. E aí, percebendo isso, até pessoas próximas de mim, viu, Paulo? Poxa, mas o agro, gente, a roupa que você tá usando tem algodão, né? Os produtos que você tá usando aí na sua cozinha, no seu skincare, tem agronegócio. Então, assim, eu percebi que o conhecimento é muito raso. Existem algumas iniciativas que estão buscando incluir, inclusive, base, né, de educação já nas escolas, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o agronegócio. E aí eu falei, gente, eu posso contribuir com isso. Eu gosto da ideia, isso me anima, faz meu coração bater mais forte. E aí eu tive essa oportunidade, e a gente entendeu que havia essa energia junto com a BP1, de trazer toda essa vivência que eu tenho prática, de marketing e comunicação, com os caminhos que eu percorri, com as dores que eu tive que enfrentar. A gente lançou o produto, a gente desenvolveu o produto, eu passei por 2 crises no agronegócio, então tava tudo indo bem, daqui a pouco freia, para tudo, corta a verba, demite pessoas, e aí daqui a pouco decola de novo, daqui a pouco baixa de novo, né? Você sabe bem, né? Sim. Ou a sua marca AgroResenha, ela é intencional ali, ó, tem um movimento, né? É mais ou menos por aí. Pra cima e pra baixo. E aí, até me lembrei de um professor da época que eu fiz FGV, ele falou pra gente assim, olha, pra vocês não sofrerem, né, por antecedência, nem surtarem, que vocês são jovens, a vida, ela é feita de altos e baixos, assim como é a batida do coração. Então, você olha o seu coração, ele bate, né, a linha vai pra cima, vai pra baixo, quando você tá monitorando. Se ficar retinho, tudo tranquilinho, foi muito bom, obrigado, né? A gente se vê. Tchau, né? Na glória, porque não existe essa vida linear. Enfim, eu tô atuando hoje, né, como head de marketing, então eu tô focada em contribuir, pensar em estratégias para as marcas. A BP1 Núcleo Agro, ela é uma holding composta de 6 unidades de negócio, né, que oferece serviços de marketing. Então, dentro das soluções
que eu preciso para ajudar a comunicar o agro, seja para fazer ações, seja para parte de logística, de materiais, peças de reposição, ativação, toda essa parte a gente tem unidades especialistas nessas entregas, e o meu papel realmente é ser uma parceira de negócios dessas marcas, para que a gente consiga, Paulo, olhar realmente os objetivos que a marca tem, utilizando os recursos e também entendendo as limitações das marcas. E um alerta que eu faço, né, para todos, né, do agro e para outros segmentos também, quem consumir esse podcast, é que a gente tem que olhar muito para a gente e ter foco no cliente. Então, entender onde nós estamos como empresa, aonde a gente quer chegar, o que vai ser preciso para percorrer esse caminho e o que eu tenho hoje para percorrer esse caminho. Porque em muitos casos, e eu tenho conversado com muita gente, né, nessa nova fase aí da minha carreira, e é muito o Paulo tá fazendo, a gente também tem que fazer. O Paulo é meu concorrente, ele investiu em tal coisa, eu também preciso investir. Ele fez essa manobra, eu também preciso fazer. E isso não é uma realidade, né? Então, se eu faço, se eu sigo o mesmo movimento que você seguiu, sem eu saber por que eu tô fazendo aquilo, ou o que isso pode gerar, eu posso perder recursos financeiros, pessoas, e ficar nadando e morrendo na praia, né? Nada e morrer na praia. Então, pensando mesmo no agro como um todo, né? E contribuir para as marcas e para os profissionais que estão à frente desse desafio, é entender muito bem do negócio, ter esse mapa, né? De onde nós estamos, para onde nós queremos ir e como nós vamos fazer isso sempre com foco no cliente, o cliente no centro das nossas decisões. Puta, cara, isso aí é música para os meus ouvidos, né? Porque é o seguinte, cara, assim, eu nunca tinha me envolvido tanto em marketing, né? Afinal, minha área era técnica, sou agrônomo e tal. Sim. E com o podcast eu acabei me enveredando nessa. Então, acabei começando a ter que entender um pouquinho mais desse negócio, né? Então, assim, chegava muitas empresas pra mim e falavam assim, puxa, cara, eu queria fazer o podcast por causa disso. Cara, e não tinha nada a ver com a empresa, sabe? Então, assim, por que você vai fazer um podcast, né, pra comunicar o quê, né? Exatamente. Então, Exatamente. Vou fazer um podcast, quer fazer um podcast em vídeo, igual o fulano faz. Poxa, cara, não faz sentido, né? Se não tiver alinhado com a estratégia da empresa, com o perfil de cliente que ela tem, com o que ele consome, com como ele consome, não faz nenhum sentido você fazer. Você só vai jogar dinheiro fora, né, cara? Então, tem que fazer essa análise, né, interna, né, Camila? Precisa. E quando a gente conversando agora, fala, poxa, mas é simples, né? É só isso. Só que você começa a olhar que isso envolve todas as áreas da empresa, por menor que seja. Você pode ser uma fazenda. Eu tava conversando com uma pessoa que é produtora de leite. E aí, existe um trabalho de marketing e comunicação na propriedade, né? Então, para quem consome esse leite, né? Qual o tipo de leite que quem que consome da gente. Então, existem todas essas reflexões e são informações que têm que ser documentadas. Fica outro agora até um puxão de orelha, né? As pessoas têm muitas coisas na cabeça, né? Mas é um desafio documentar, né? Isso, fazer disso realmente uma informação que seja acessível a todos, né? Eu brinco assim, vamos investir 80% do tempo pensando, alinhando essas diretrizes, documentando isso, fazendo isso no documento. Depois a gente põe isso debaixo do braço e sempre que a gente estiver caminhando, deu uma dor de barriga, uma dúvida e vai ter que ajustar a rota, a gente revisita esse documento e assim a gente não se perde, porque a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, a gente passa por diferentes sensações e sentimentos, né, ao longo da jornada, acontecem coisas nas diferentes áreas da nossa vida e a gente pode precisar revisitar esses planos, né, não tem problema nenhum se precisar ajustar a rota também, mas a gente não deve desperdiçar o tempo fazendo coisas ao acaso ou sem uma base de informação para onde nós estamos indo, né, que é na prática o que você fez, né. Legal. Bom, Camila, poderíamos ficar conversando sobre isso aqui por horas, viu, cara? Assim, é um negócio que eu curto pra caramba também, mas, cara, muito obrigado aí por você ter destinado um pouquinho do seu tempo pra estar aqui com a gente, né, trazer um pouco da sua experiência aí nessa área que é tão importante, né, pras empresas, do agro como um todo, como a gente se comunica melhor, como que essa comunicação, quando bem feita, quais os resultados que elas trazem, né? Então, muito sucesso aí nessa sua caminhada agora, né? Como parceira de negócios e tudo mais. E muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Te agradeço também por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha trajetória, né? E essa paixão que eu tenho. E eu espero que juntos a gente possa impactar aí muitas
muitas pessoas e muitas marcas para a gente contribuir para a transformação da comunicação do agronegócio brasileiro. É isso aí, é isso aí. E como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho? Eu sou ativa no LinkedIn, né? Meu nome, como você pronunciou muito bem, Camila Penink, e também pelo Instagram. Então vai ser um prazer compartilhar essa jornada com vocês através desses canais. Maravilha, maravilha. Agora, Camila, que nós já terminamos um assunto sério, agora nós vamos pro quiz aqui do AgroResenha. Vamos nessa? Vamos nessa. Quiz. Ó, prometo pra você que não tem pegadinha, eu te fazer umas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Camila Penink, qual que é a sua música antiga predileta? Nossa, música antiga predileta, gente. Olha, eu vou ter que puxar um pouco o meu próprio saco, que coisa louca, né? Mas eu gosto muito da Camila, do Nenhum de Nós, que foi uma música lançada no mês e ano que eu nasci. Olha aí. Coisa boa, coisa boa. E conta pra gente, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Olha, o lugar mais legal. Eu tive uma experiência... Olha, eu vou falar de dois, posso? Pode. Foram experiências completamente diferentes, mas um foi extremamente curioso e o outro eu tive uma experiência muito, muito incrível, assim. Eu visitei Peru, então eu gosto, né, de aventuras e de explorar as coisas, então eu fui para Peru, fui para Cusco, Machu Picchu, e eu fiquei intrigada como, né, há tantos anos atrás eles conseguiram construir todas aquelas ruínas, né, os vestígios que a gente vê hoje, como eles construíram aquilo na altura que era, então aquilo me impactou muito. Eu fiquei realmente, assim, impactada, foi uma experiência muito legal, e a questão do rarefeito também, de sentir os efeitos disso no corpo, foi bem legal. A outra experiência, eu tive o privilégio, né, de fazer uma viagem para Israel em 2022, e visitar, eu sou cristã, né, então percorrer todo esse caminho e vivenciar, imaginar como foi, né, como que aconteceu isso há muitos anos atrás, foi algo que realmente impactou minha vida positivamente. Eu sou muito feliz por ter vivido essa experiência. Legal, muito bom, bacana, gostei. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Nossa, a gente adora cozinha, eu adoro comida. Olha. Adoro comida. Não, peraí, você adora cozinhar ou adora comer? Peraí. Não, eu gosto de cozinhar também pras pessoas. As pessoas podem me criticar aqui, vamos ver se alguém vai comentar, gente, mas eu gosto muito de salada. Eu faço outras coisas também, mas eu gosto muito de saladas. Eu costumo falar que são saladas coloridas. Geralmente minhas saladas têm 5 cores, de 5 a 7 cores, sabe? São saladas bem nutritivas. Eu gosto muito de fazer salada. Muito bom, muito bom. Esse aí é inusitado, viu? Inusitado aqui, né? Dentro da história do AgroResenha. E, Camila, indica aí algum livro pra gente que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar conosco. Um livro que me impactou na parte minha de performance e organização, eu li um livro que eu não sigo os aprendizados ali na íntegra, mas eles contribuíram positivamente para que eu conseguisse fazer melhor gestão do tempo e viver uma vida mais alinhada com os meus propósitos, que é um livro Milagre da Manhã. Não sei se você conhece. Já. Hal Herold. Isso, exatamente, Hal Herold, exatamente. Eu li ele 2 vezes, inclusive, e aí eu consegui ajustar a minha rotina, porque tenho rotinas dinâmicas, né, eu sou criativa, então eu precisei de um auxílio para conseguir ter hoje uma vida com mais gestão, mais controlada. Legal. Eu li esse livro também, eu entrei na pilha na época. Hoje eu uso bastante coisa dele, mas não dá pra fazer tudo, Olha, né? Eu vou te contar uma outra coisa que talvez você vai estranhar tanto quanto a salada. Eu adoro acordar às 5 da manhã. Pois é, aí que tá. Você sabe que quando eu coloquei essa meta de acordar às 5 horas da manhã, por acordar às 5 horas da manhã, eu não consegui manter por mais de 90 dias. Uhum. Mas, hoje eu acordo às 4. Meu Deus, olha só. Porque eu tenho que treinar antes das crianças acordarem. Isso é perfeito. Eu falo essa questão do horário e é muito legal porque, vamos dizer assim, alguém que começa a rotina corporativa, né, ou de trabalho empreendendo ou trabalhando, né, numa empresa privada, pública também, eu faço muitas coisas antes do trabalho. O trabalho não é a primeira coisa que eu faço, né, então eu tenho uma questão minha pessoal de devocional, então eu faço devocional, eu tomo, né, meu suco detox, eu vou treinar, então eu faço essas coisas. Então quando eu vou pro meu trabalho, eu já sinto que eu já tô nativa, eu já tô no gás, eu já tô no pique. E quando chega o final do dia, por acordar cedo, e eu já sou assim desde criança, vai dando 8 ou 9 horas, eu já tô, sabe, começando a hibernar. Querendo ir pro berço. Então, pra mim funcionou ajustar em
entender. Fazer isso intencionalmente, né? Não é nem a questão das 5 horas, mas é fazer as coisas que são importantes antes de outras responsabilidades. É isso aí, muito bom. Agora uma mais filosófica, hein? Olha lá, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Gente do céu, você tá muito... Essa não é fácil não, essa não é fácil não. Você achou que ia vir aqui e ia falar de marketing. Ai. Tá. 17 anos, gente, vamos lá, já tem um tempinho, pessoal. Bom, 17 anos, eu comecei, foi meu primeiro registro, eu trabalhei como balconista de padaria, foi meu primeiro trabalho registrado, foi super legal também. O que eu diria? Realmente trilhar... Nossa, agora você me pegou, hein? Fez até um momento de nostalgia aqui, põe uma musiquinha aí, pessoal. Eu acredito, assim, que é entender quais são os valores que regem a sua vida. Eu sei que isso não é uma questão fácil, né? Até a pessoa fala, nossa, é a mesma coisa que definir um propósito, né? Mas, assim, de uma forma simples mesmo, né? Quais são as coisas que são importantes pra mim e negociáveis, né? Escrever num caderninho pessoal, assim, quais são esses valores e tomar as decisões com base nisso. Então, revisitar esse caderno sempre que tiver que tomar uma decisão, eu acredito que contribua pra um caminho, com certeza, de desafios, mas que faz sentido e que vai proporcionar o amadurecimento e realização nos próximos anos. Acho que eu diria isso pra Camila, que eu fui entender isso numa fase já mais adulta. Legal. Provavelmente ela não ia te escutar, mas é um bom... Aquela Camila! Ô, Camila! Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com a Camila aqui até agora, tenho certeza que você viu valor nele. Afinal, você tá aqui com a gente, né, até esse momento. Então considere compartilhar com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, Apple, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn. E eu estou pensando em acabar com o X, tudo bem? Entre o nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br. Se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente adora receber ois, tá certo? Camila, eu sempre finalizo as minhas entrevistas com uma frase de muita sabedoria aqui, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá? Fica muito bom. Uma pequena Obrigado. Aqui, onde eu moro, no interior. Eu achei até que ia cair aqui, tá? Uns raios aqui em Cuiabá aqui que eu vou te falar. Menina, eu tô no interior de São Paulo, choveu um pouquinho e falei, São Pedro espirrou, porque mal molhou a terra. Obrigado, viu, Camila? Agradeço. Um abraço. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.